De volta aqui com vocês, nosso boa tarde aí a todos vocês. Boa tarde aí a turma que está acompanhando pelo YouTube, boa tarde às turmas que estão acompanhando aí também pela IPTV. E vamos continuar conversando com vocês aí a respeito das histórias da teoria da administração. Mais especificamente, nós estamos conversando aí com vocês sobre o Fayol, a teoria clássica da administração. Veja só, Fayol nos seus estudos, ele viu que a administração, deu um destaque para a administração e colocou que a administração, esse conceito de administração, ele deu a ênfase à administração como sendo mais ampla, como sendo assim, mais uma visão mais global dentro da organização. E veja assim, dentro do conceito mais amplo de administração está também a organização. Então, ele também tratou a organização como uma definição de uma estrutura, um formato da empresa, uma situação mais estática e limitada. Daí, Fayol utilizou o termo administração, organização, em dois significados diferentes. Uma organização como uma entidade social, ou seja, a empresa ou empreendimento, e a organização como uma função administrativa. É o arrumar mesmo dentro do processo administrativo. Tem lá, dentro do processo administrativo, a previsão, a organização, comando, coordenação e controle. Então, ele deu esse sentido e colocou que a administração é mais ampla. Hoje a gente coloca também mais outro termo, que é a gestão, mas como o fazer. Como toda ciência, também Fayol estabeleceu leis ou princípios gerais da administração, até porque a ideia de estabelecer princípios era que eles não fossem rígidos e nem absolutos, mas sim que eles pudessem também perpassar e passar também na sua aplicação pela ponderação e bom senso dentro da administração, pelo administrador. E ele viu também que os princípios universais, eles são maleáveis e adaptáveis a qualquer tempo, lugar e circunstância. Então, aí vai entrar muito a questão da ponderação e do bom senso para a aplicação desses princípios. A ideia era dar uma padronização ou a aplicação de um receituário para lidar com todos os assuntos administrativos. E assim, Fayol enunciou 14 princípios da administração. E esses princípios são a divisão do trabalho, a autoridade, a disciplina, a unidade de comando, unidade de direção, subordinação aos interesses, dos interesses individuais aos interesses gerais, a remuneração, a centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade e permanência do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Vamos analisar cada um desses princípios, porque muitos deles ainda estão válidos hoje, Como, por exemplo, aí, a divisão do trabalho, uma forma de especializar a realização das atividades. Ô professor, me diga uma coisa, isso aí não é tão antigo, lá do tempo do Bumba, lá de 1900, ainda está valendo hoje? Vamos ver se está valendo mesmo? Dentro da administração, nós temos aí várias funções. Uma delas é a produção, a outra está na área de marketing, vendas, a contabilidade. Lembra das funções das empresas? Tem uma que chama lá área financeira. E como prova para vocês que a divisão do trabalho está fazendo, vocês estão fazendo o curso de
técnico em finanças. E técnico em finanças é o quê? Nada mais é do que uma especialização ou uma parte da divisão do trabalho do administrador. Também temos a autoridade, que é dada ao gerente, né? Aqui, pessoal, para Fayol, o gerente tinha o direito de dar a ordem e o operário a responsabilidade e o dever de cumprir a ordem. Tá? Pessoal, aqui o negócio não era fácil não. Tá? A autoridade e responsabilidade seriam proporcionais ao nível hierárquico também, né? A disciplina, outro enfoque, que os empregados deveriam obedecer e respeitar as regras que governam a organização. Então, a empresa tem seu estatuto, tem suas regras e os operários deveriam, as pessoas deveriam respeitar essas regras. Né? E isso, pessoal, né? Com direito a quem não, né? Do gestor, para quem com o direito de usar, fazer uso judicioso das penalidades pelas infrações. Então, quem não seguisse as regras poderia estar aí sendo penalizado pela infração. Ainda hoje, tem, ainda não se fala em carta de advertência, em suspensão, em demissão, isso aí, é a mesma coisa ainda, né? Unidade de comando, aqui, pessoal, na unidade de comando, o Fayol foi diferente de Taylor, porque para Fayol, o subordinado tinha apenas um supervisor. Já em Taylor, queria que fosse um supervisor especializado para cada área. Aqui, naquele exemplo lá do carro, e a pessoa vai cuidar de parte mecânica e parte elétrica, ele tem apenas um supervisor da montagem do veículo, não vários supervisores. Quem manda é só um. E a unidade de direção seria que toda organização deve caminhar em um objetivo único estabelecido, um plano e dirigido pelo gerente. A subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Aqui, nós temos aqui que o empregado, mesmo ele tendo seus interesses de fazer curso e tal, de aprimorar isso, não. Aqui a organização, o interesse da organização não era que o camarada fizesse um curso superior, mas sim que ele aprendesse a realizar determinada tarefa. E ainda prevalecia o quê? O interesse coletivo. Na verdade, assim, ele colocava que os interesses da empresa eram maior que os interesses dos empregados. A remuneração também, outro ponto, ele diz que os salários deveriam ser pagos de forma adequada aos operários. Bonzinho ele, né? Vai nessa. A centralização também, aqui, que refere à unidade de comando, também aqui. As centralizações e as decisões são tomadas, devem ser tomadas pela cúpula da organização. Uma hierarquia, a cadeia escalar está ligada à linha de autoridade. Quem é que manda em quem? Quem está no topo manda na organização toda. E quando você desce um pouco, aí você manda só numa parte. Por exemplo, o diretor-geral, ele manda em todos os gerentes. Ele manda lá no gerente financeiro, no gerente de produção, e por aí vai. A ordem, o princípio da ordem, é que tudo deveria estar no lugar certo e no tempo certo. Todos os materiais necessários, inclusive as pessoas, deveriam estar no tempo certo, no lugar certo. Ou seja, se a atividade vai começar às 7 horas da manhã, então todas as pessoas têm que estar na fábrica na empresa, 7 horas da manhã. Tá? A matéria-prima tem que estar no lugar certo. E equidade também, aqui, diz que o gerente deve ser atencioso e justo com seus subordinados. Tá? A estabilidade na permanência pessoal. Aqui, pessoal,
está colocando assim, que a pessoa começava a trabalhar numa empresa, ele estava casado pro resto da vida com a empresa, né? Mais para frente essa ideia aí muda. Aqui, por enquanto, era essa aqui a ideia de Fayol dentro dos princípios, né? Para não haver rotatividade, né, pessoal? Rotatividade pessoal também eleva custos das empresas, tá? A iniciativa também era que os empregados, né, estavam incumbidos a executar o plano, e conhecendo o plano, então ele deveria não esperar ordens o tempo todo, né? Tem o plano, então segue fazendo o que está no plano, o que está planejado. E o espírito de equipe também, hoje, é muito visto, porque aqui a ideia era aumentar a produtividade com a atividade, com os trabalhos em equipe. Veja só, pessoal, aqui, todos esses princípios, com mais ou com menos carga, também hoje ainda são válidos. Tá? Nós tivemos aí outros autores clássicos, né? Como o Gulick, o Urvik e o Monet, que também se preocupavam com a estrutura organizacional e com a rede interna de relacionamento entre os órgãos e pessoas. Veja que aqui, pessoal, já se começa a ter um pouquinho de relações humanas, mas ainda não é tanto. E veja só que esses autores fizeram um estudo sob o ângulo vertical. Então, ele teria níveis hierárquicos descendo lá do presidente, diretor, gerente, chefe, supervisor e execução. É a hierarquia, né, na cadeia escalar. E também analisou do ponto de vista do horizontal, que seria a partir do momento em que tem departamentos. Veja que aqui, ó, nós temos aqui a cúpula, o diretor, o presidente, e aí eu tenho aqui o diretor, né? O diretor B, o diretor C. Veja que do diretor B, ele deriva duas outras funções, né? Duas outras funções aqui. E assim vai sendo descendo em vários departamentos. Ô professor, como é que é esse negócio aí? Tem o diretor da empresa. A empresa, não sei o que, tá o produtor, tem lá o diretor-presidente. Esse diretor-presidente, ele tem lá um gerente financeiro, tem lá um gerente de produção, tem um gerente comercial, por aí vai, tá? Pode aí, o nível aí pode variar bastante, beleza? E assim, esse gerente, por exemplo, lá de vendas, ele pode ter lá o seu supervisor de vendas para a região norte do Piauí, supervisor de vendas para a região sul do Piauí, e por aí afora mais, tá? Então veja que vai abrindo o leque horizontalmente a cada vez que desce na hierarquia, tá? Quando nós falamos de cadeia escalar, nós estamos falando de uma cadeia de comando em linha ininterrupta que liga todas as pessoas das organizações de diferentes, né, e define quem se reporta a quem. Então nós estamos vendo aí que o supervisor de vendas da região sul e o supervisor de vendas da região norte reporta a quem? Ao gerente de venda da empresa. É assim o gerente de vendas, o gerente financeiro, o gerente de também reporta ao diretor-presidente. Né? E nesse contexto, nessa linha, nós vamos mostrar os níveis de autoridade e responsabilidade dentro da organização. Urvik, né, também estabeleceu 4 princípios da administração. Tá? Embora foi tratado por outras pessoas, né, de forma diferente, mas o Urvik deu o status de princípios como sendo o princípio da especialização, onde cada pessoa deve ocupar uma única função. Aqui consolidando a divisão especializada do trabalho. O outro princípio é o princípio da autoridade, que é uma linha de autoridade definida. É quem é que manda, né, em quem. E a amplitude administrativa. Aqui,
Orvik viu que para supervisionar uma quantidade de pessoas, né, seria impossível, né, as pessoas comandar uma quantidade muito grande. Então, ele estabeleceu que deve ter, né, um número certo de subordinados para cada supervisor. Vamos colocar assim o seguinte, pessoal. Vamos botar aqui embaixo. Imagine aqui eu tenho um supervisor, né? Tem um supervisor. E aí, imagine que aqui eu tenha uma linha de subordinados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50. Vamos ver. Deu 80. Tá bom. 50, 80 aqui. Né? Vai até destacar um pouco mais. Vamos ver aqui. 80 subordinados para esse supervisor aqui. Bom, pessoal, não começa a ficar difícil. Tá? Então, Orvik disse assim, olha, não é 80. Não é 80. Para cada um supervisor, eu tenho um número X aqui. Tá? Tem um número X de pessoas. Então, não é mais aqui esses 80, aqui, tira esses 80, e aqui ele disse que tem que ter uma quantidade menor. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí, dependendo do tipo de atividade, pode ter um pouco mais, um pouco menos, tá? Perfeito? E isso, né, é que garante uma melhor produtividade. E é claro, né, esse quantitativo de pessoas, né, para cada supervisor está relacionado ao grau de complexidade e à natureza do cargo que a pessoa ocupa. Então, dependendo do nível e dos cargos, né, também da complexidade do trabalho e também do preparo dos operários subordinados. Também ele estabeleceu o princípio da definição, que são os deveres, autoridade e responsabilidade de cada cargo e suas relações com outros cargos que são definidos também por escrito. Ok? Vamos avançar um pouco mais. Que aqui, pessoal, a teoria clássica, né, ela foi considerada e denominada uma teoria da máquina. Né? Porque aqui, pessoal, a organização era considerada como um corpo mecânico de uma máquina. E as ações deveriam ser relacionadas com ter uma correlação determinística, né, para serem feitas. Né? Uma sequência, né, dentro de uma correlação determinística. O que deve ser feito, quando é que deve ser feito. Né? É como se fosse assim, uma engrenagem mesmo de uma máquina. E aqui, a divisão do trabalho acaba sendo uma mola desse sistema. Cada um faz um pedacinho. Né? Essa abordagem mecânica, pessoal, né, lógica e determinística da organização. A teoria clássica tem aí, né, teve um enorme impacto, né, nas 5 primeiras décadas do século XX, né, foi muito importante. Mas, recentemente, houve um redimensionamento dessa teoria e ela passou a ser a neoclássica. Tá? Esse redimensionamento foi tirando aqui, tendo uma refinada e tirando alguns absurdos que estavam no contexto dessa teoria. E assim, nós podemos praticar um pouquinho a respeito da teoria clássica da administração. E aí eu deixei uma questão para vocês aí, como assim? A preocupação com a estrutura teve início com o engenheiro francês Henri Fayol, ao redor de 1916, com a publicação de seu livro. Para Fayol, toda a empresa é composta de 6 funções. Aí, quais são essas funções básicas? Eu vou dar um minutinho para vocês, tá?
E aí, turma aí de Baixa Grande do Ribeira, tá? Monte Alegre, botaram as respostas? Vamos conferir então aí com o nosso gabarito. Pessoal, aqui não tem muita dificuldade, né? As funções básicas, né? Nós temos aí de toda a empresa, é exatamente o quê? Para FOIOL, da empresa composta de 6 funções: função técnica, função comercial, função financeira, função segurança, função contábil, função administrativa. Funções administrativas. Todas elas, né? Aqui, tá? Eu coloquei mais completinho para vocês, né? Com que elas, tá? Mas bastava citar todas elas, tá? Mais uma questão para vocês aí também. FOIOL define o processo de administrar como um conjunto de funções administrativas. Assim. Quais são as funções administrativas? Pessoal, cuidado aqui, porque assim, né? Essa questão parece muito com a anterior, né? Uma são as funções da empresa, aqui são as funções administrativas, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem e volto já já. E aí, pessoal, responderam? Baixa Grande do Ribeira? Monte Alegre? Responderam? Turma do YouTube aí? É Igor, tudo bom? Ah, beleza aí, a turma aí que tá? Olha aí, prever. Tô gostando de ver aí, Blazer. Muito bem. Igor, vocês, Kelly, cadê vocês, né? E a turma da Baixa Grande do Ribeiro aí? Monte Alegre, vamos colocar no chat aí, vamos agitar esse chat. Então, pessoal, as funções administrativas tá aí, ó, para vocês conferir aí, né, Blazer? Do processo administrativo, olha aqui, ó. Prever, organizar, coordenar, controlar e coordenar, né? Todas elas aí. Tá? Pessoal, não se preocupe porque a gente está passando só só os nomes delas assim, né? Mas nós vamos estudar uma por uma, tá? Vamos ter aula específica de uma por uma aí para aprender como é que faz cada uma dessas funções administrativas, né? Do processo. Aí temos mais outra questão aí. Como toda ciência, a administração deve basear-se em leis ou em princípios. Fayol definiu os princípios gerais da administração, adotando a denominação de princípios para afastar dela qualquer ideia de rigidez, pois nada existe de rígido ou absoluto em matéria administrativa. Assim a gente pergunta, quais são esses princípios gerais estabelecidos por Fayol? Tá? É aqueles 14 princípios, tá, pessoal? Vamos dar um tempinho aí para vocês responderem. 2 minutos é suficiente? Então, vamos lá, tá? 2 minutinhos aí.
E aí, pessoal? Ah, vamos lá, turma do YouTube? Ah, é os 14 mesmo, Blazer. Tá? Olha aí, meu irmão. Olha a divisão do trabalho, autoridade, disciplina, autoridade, comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais ou gerais. Meu Deus do céu, essa turma está afiadíssima. Então, vamos conferir aqui o nosso gabarito. Aí para vocês, olha aí, né? Os 14, a divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação aos interesses individuais ao coletivo, remuneração, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade na permanência do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Tá? Ah, gostei daí, né? Entre outros, beleza pura, né? Já vi que a turma do YouTube aí, se fosse numa questão de prova, isso aí já estaria, né? Pontuando 10, né? Assim, pessoal, nós fizemos aí a nossa praticazinha. Podemos conversar um pouquinho com vocês sobre teoria da burocracia, né? E aqui, a gente colocou para vocês o expoente da teoria da burocracia, o sociólogo alemão Max Weber, tá? E aí, várias imagens representativas dessa teoria, tá? Uma delas, né, que tem até crítica, é o papelório ali no canto. Assim, para falar de teoria das burocracias, é melhor a gente colocar suas características, tá? Vamos colocar aqui. É um caráter legal das normas, o caráter formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, ênfase nas rotinas e nos procedimentos, competência técnica e mérito, especialização da administração, profissionalização dos participantes. Veja, pessoal, que essas características, né, levam a uma previsibilidade de comportamento. Tá? Essas são as principais características. Tá? Assim, a gente também tem que ver, né, que nem tudo é isso. Né? Nem tudo é isso. Então, nós temos também umas disfunções da burocracia. Pessoal, essas disfunções significam assim, algumas coisas que o pessoal distorceu a ideia e começou a aplicar a burocracia de forma diferente. Veja só, que quando nós falamos do caráter legal da norma, as pessoas passaram a internalizar a norma como sendo a máxima, o todo. Tá? E assim, também temos aqui o excesso de formalismo como em contraponto aqui, como disfunção da comunicação formal. Aqui, o papel passa a ser mais bom. Professor, mas a comunicação hoje a gente faz por chat, por e-mail. A gente não usa mais tanto papel, né? Mas imagina só uma caixa de mensagem, né? Cheia de e-mail, toda hora para tudo, né? Aqui também, quando a gente fala de divisão do trabalho, nós temos como disfunção uma resistência à mudança. Então, eu estou acostumado a fazer assim e assim, é muito resistente. A impessoalidade do relacionamento trouxe uma despersonalização do relacionamento. Não são as pessoas mais que se relacionam dentro da empresa, e sim os cargos que se relacionam. A hierarquia da autoridade, aqui é como disfunção, uma categorização das decisões, ou seja, cada uma tem uma categoria para decidir. ênfase na rotina e procedimento. Aqui, pessoal, uma superconformidade. Se não tiver de acordo com a rotina ou de acordo com o procedimento, está errado. Isso é a superconformidade. Imagina só, né? Aqui, né, Blazer, só para título de exemplo, não leve a mal, mas a gente falou em 14 princípios, né? Você até confirmou 14 princípios. Se nós fosse olhar do ponto de vista da teoria da burocracia, aí, a ênfase na rotina e no procedimento, a resposta corretíssima seria
os 14 princípios, e não entre outros, né? Aqui, por exemplo, nós aqui já não pensamos tanto, não somos tão burocráticos, então o pensamento, a resposta tua, Blaise, está perfeita, tá? Mas se nós estivéssemos olhando do ponto de vista da teoria da burocracia, esse entre outros não faz parte da rotina ou do procedimento, então estaria errado pela teoria da burocracia, tá? Não leve a mal, mas é porque aqui é o seguinte, é só para título de exemplificação didática do rigor que se tinha aqui na rotina, tá, da burocracia. A competência técnica e mérito, aí, pessoal, nós temos aqui uma exibição de sinais de autoridade. A mesa do chefe tem 2,5 metros de comprimento, tem 1,5 de largura. A mesa do operário no escritório é 95 centímetros, 1 metro, né, de largura e 80 de... Isso aí é exibição de sinais de autoridade. O banquinho, né? Quando se vai fazer um discurso, falar em público e tudo mais, o chefe tem um banquinho para subir, né? Isso é sinais de autoridade, tá? A profissionalização dos participantes, e aqui, pessoal, é a pessoa ser profissional, não ser somente o dono, mas ele ter qualificação técnica para exercício da função. Como disfunção, aí nós temos uma dificuldade com os clientes. Pessoal, o cliente ele tem várias características, né? E se ele tem várias características, né, significa que eu não posso ser tão rígido, tá? Eu tenho que ter alguns aspectos maleáveis. Veja que essas disfunções levam à improvisação de comportamento, tá? Essa é a lógica. O excesso de burocracia é outra questão também. Vamos analisar isso aqui, pessoal, o excesso de burocracia, né? Nós vamos ver aqui do ponto de vista, né, do excesso de burocracia, leva à rigidez, tá? O excesso de burocracia leva à rigidez. E aí, nós temos também o outro inverso, que é a escassez de burocracia. Então, nós estamos vendo aqui de um lado e de outro a escassez. Então, quando nós temos uma super especialização e responsabilidade, a falta de burocracia é uma falta de especialização, uma bagunça, uma confusão. Autoridade, autocracia e imposição contrapõem a falta de autoridade. A ordem e disciplina contrapõe-se à escassez, à liberdade excessiva. O formalismo em excesso e o papelório, ou seja, a ausência de documento e informação. A ênfase no cargo e na impessoalidade, aqui, do outro lado, nós temos ênfase nas pessoas. O excesso de exigências, normas e procedimentos com o apadrinhamento do outro lado, né? Veja assim que aqui nós caminhamos para uma situação de desordem. Tá? Mas, pessoal, olha assim, para a gente ter eficiência, nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Tá? Então, vamos ficar com uma posição mais intermediária, né, para que a gente possa, né, não cair em disfunções. Veja que, ora, o administrador vai precisar atuar mais com excesso de burocracia e ora com escassez de burocracia. Professor, estou entendendo não. É mais ou é menos? Que história é essa? Qual é que eu escolho? Vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui um exemplo para vocês de utilização de excesso, né, de formalidade. Quando você faz um contrato de aluguel, um contrato de fornecimento, um contrato de financiamento ou empréstimo, não é isso? Veja que nesses contratos, o formalismo aqui é essencial. Porque aqui você vai ter que identificar quem são as pessoas, quem é uma parte, quem é a outra parte,
quais são as obrigações de cada parte, qual é o objeto daquele contrato, tudo isso faz parte, né, desse excesso de formalismo. E esse excesso de formalismo, nessa circunstância, é aplicável, né? Aqui, pessoal, o excesso também não é exagero também, né? É isso? Quando nós vamos falar de obrigações, a gente vai falar de obrigações, por exemplo, que tem que manter num contrato de aluguel, que tem que manter a casa, conservar a casa, manter limpa e tudo mais. Se eu fosse fazer uma coisa de forma excessiva, né, por isso tem que ter ponderação, aí teria que dizer, né, olha, o piso tem que ser lavado com o detergente, não sei das quantas e tal, a parede também, não sei o quê, não pode passar bombril, tem que passar esponja, e não é a esponja do lado verde, é a esponja do lado amarelo, porque o lado verde arranha e tal. Não é assim também, né? É só colocar quais são os direitos e obrigações e identificar as pessoas e o objeto do contrato. Mas também nós temos aqui outra posição. Quando nós falamos de ordem e disciplina... vamos pegar de outra cor, né? Opa, aqui ainda não. Quando nós falamos de ordem e disciplina, nós vamos estar falando também com vocês a respeito, né, da ordem e disciplina em contrapano ao excesso de liberdade. Veja só, se eu tenho um trabalho, uma produção, uma esteira de produção em fábrica, em que cada um tem que realizar sua tarefa, sua atividade, para que passe para outra pessoa dar continuidade na execução dessa tarefa, eu preciso ter ordem e disciplina. A ordem e disciplina é o quê? A ordem, vamos dizer, nesse caso, a esteira começa a funcionar às 8 horas em ponto, e todos têm que estar postos, têm que estar organizados, as peças que vão utilizar, as ferramentas, tem que estar tudo ali organizadinha, certo? Numa fábrica, altamente aplicável isso. Num fast food também, nessas redes de lanchonetes, elas têm lá todo um procedimento também para ser seguido. Agora imagina assim, eu vou trabalhar com uma equipe, né, de criação, né, pessoas que vão trazer novas ideias, novos projetos para a empresa. Eu não posso ter isso, né, pessoal? O processo de criação e pensamento, ele tem que ser mais aberto, mais livre, porque senão a pessoa vai ficar travada, né? Imagina só ter ordem e disciplina com o pessoal que trabalha, vamos botar assim, né, da extrema, né? Um compositor de música. Tem compositor que passa 2, 3 dias sem fazer nada, está só olhando para o tempo. De repente, pá! Pela madrugada, de manhã, de tarde, sábado, domingo, feriado, qualquer hora do momento, vê a inspiração, ele pá, né? Faz. Né? Escreve lá uma música bonita e tal. É isso? Então ele tem aqui, ter mais liberdade aqui, mais esse. Então veja que essas questões, pessoal, ora é melhor, ora não. Aqui eu não coloquei o exemplo para vocês, mas vamos colocar o contraponto do excesso de formalismo, tá? Nós falamos que o excesso de formalismo é importante na formulação de um contrato de venda ou de compra, ou empréstimo. Mas do outro lado, imagina só, se nós vamos fazer um excesso de formalismo e tal, ter a comunicação, ser por escrito e tudo mais, e o médico está promovendo, realizando uma cirurgia de cardíaca na pessoa e de repente lá no meio da cirurgia precisa aplicar uma dose lá de um tipo de medicamento para que dê estabilidade na pressão da pessoa. E aí? O médico vai fazer um memorando do ofício? Não. Ele já vai dizer logo ali, na maneira bastante informal, enfermeira, aplica tantos ml do medicamento tal, e pronto. Tá? E é assim. Tá? E funciona isso aí. Tá? Pessoal, é o seguinte, né? A gente conversou um pouquinho aí sobre essas teorias. Na próxima aula a gente continua com vocês e avançar um pouco mais sobre essas teorias. Tá? Um abraço e até a próxima.